Em uma terra distante, um velho saboreava um delicioso ensopado. É servido com um molho feito com a carne do pescoço de um dragão gigante. De repente, uma criatura mítica o chamou pelo nome de Lushel, perguntando qual seria seu próximo passo. E será que seu pai se orgulharia de saber que, anos atrás, ele derrotou sozinho um dragão tão gigantesco? Lushel olhou para o céu e, de repente, as lembranças dos últimos 70 anos voltaram à tona. Naquele dia, sob uma chuva torrencial, ele chegou em frente a uma enorme mansão. Foi também nesse dia que seu pai retornou. O jovem Lushel correu ansiosamente até ele, oferecendo o bolo que ele mesmo havia assado, na esperança de receber uma palavra de elogio. Contudo, as coisas não correram como esperado. O homem, à sua frente, atirou friamente o bolo ao chão, com um olhar tão penetrante e aterrador que até uma criança pequena tremeria de medo. Ele ficou infeliz ao ver seu filho absorto na culinária, em vez de praticar esgrima ou aprimorar habilidades de sobrevivência nas montanhas e florestas. Então, outro velho, o único que ousou se levantar e proteger o menino da ira do pai, apareceu. Ele sofreu graves consequências. Levou um soco e foi arremessado contra a parede com um único golpe. O homem não estava apenas insatisfeito com o filho, mas ainda mais descontente com a intromissão do pai nos assuntos da sua própria família. De repente, Ristina, sua esposa, entrou no corredor confrontada pela fúria do homem. Ele a lembrou de suas responsabilidades como mãe. No entanto, Ristina discordou. Ela declarou enfaticamente que Sturm era seu único filho e que só o reconhecia. Sua fúria explodiu, e o homem não mostrou misericórdia a ninguém. Ele avançou, com a intenção de atacar Ristina, mas desta vez, Lushel conseguiu ficar na frente de sua mãe, tentando intervir e assumindo toda a culpa. A atmosfera no salão tornou-se sufocantemente tensa. Então, em voz baixa e ameaçadora, o homem olhou diretamente para Lushel e ordenou que ele fosse para o campo de treinamento aprimorar sua esgrima. Aquele homem era ninguém menos que Yarun Hall, o espadachim mais forte do mundo, aquele que detém o título de Santo da Espada. Apesar de ser pai, ele nunca demonstrou qualquer piedade por Lushel. Para ele, Lushel era o destinado a herdar o título de Santo da Espada, tornando isso uma tradição familiar. Desde o momento em que nasceu, o menino foi forçado a aprender esgrima. Ele aprimorou suas habilidades para se tornar um santo da espada, tendo inclusive aprendido artes marciais desde jovem. Uma vasta quantidade de conhecimento que normalmente levaria 20 anos para ser adquirida é absorvida pela mente de uma criança de 8 anos. Mesmo agora, em cada sessão de treino, ele continua se esforçando ao máximo para suportar a dor. Seu pai não tem piedade. O menino lutou com todas as suas forças, mas foi derrubado num piscar de olhos. Não era apenas porque ele estava fraco, mas também por causa de uma doença misteriosa que estava lentamente corroendo seu corpo por dentro. Apesar da dor excruciante e da respiração ofegante, Lushel lutou para se levantar. No entanto, Yarun, seu pai cruel, desferiu o golpe final, declarando friamente que seu sonho havia desmoronado. Yarun afirmou categoricamente que não era digno de se tornar poderoso, muito menos capaz de ostentar o título de Santo da Espada como desejava. Ele chegou a mencionar Leena com veneno, zombando dela por ter dado à luz uma criança deficiente, inútil e sem valor. Finalmente, antes de deixar a arena, Yarun declarou que, dali em diante, Lushel não era mais seu filho. Lushel jazia estendido no chão, perdendo a consciência gradualmente. À medida que o delírio se instalava, memórias dolorosas o invadiram. Imagens de sua mãe, que havia falecido pouco depois de dar à luz. Ele estava decepcionado consigo mesmo. Não havia conseguido corresponder às expectativas de sua mãe. Após algum tempo, quando seus olhos se abriram lentamente, Lushel se viu deitado na cama, com todo o corpo limpo e cuidadosamente enfaixado. Mais surpreendente ainda, a pessoa que cuidava dele e o curava com magia de cura
era ninguém menos que Ristina, sua madrasta. Ele ficou completamente atônito ao perceber que, durante todo esse tempo, a pessoa que havia cuidado dele era, na verdade, ela. Lúcio já estava afligido por uma doença terrível. A tosse incessante o atormentava, deixando-o fraco e implorando por um pouco de misericórdia. Finalmente, Ristina revelou a verdade. Todo o sofrimento que ele suportara era consequência da maldição de um dragão. Lúcio ficou atônito com a revelação, mas a mulher não parou por aí. Ela prosseguiu explicando que fora ela quem o amaldiçoara a ele e a sua mãe anos atrás. Antes que Lúcio pudesse reagir, ela repentinamente agarrou seus ombros, gritando histericamente sobre sua ambição de transformar Sturm, seu próprio filho, em outra coisa, para se tornar a próxima Santa da Espada. Desde o início, seu verdadeiro objetivo era simplesmente se tornar a mãe da próxima Santa da Espada. Lúcio não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquela mulher perversa havia atacado brutalmente sua mãe por um motivo tão egoísta. Ao ver a expressão de dor do menino, Ristina deu um sorriso irônico e disse que ele deveria se preocupar mais consigo mesmo do que em lamentar a morte do rapaz. Ele estava prestes a ser abandonado, banido para uma região montanhosa, desolada, repleta de monstros sedentos de sangue. A pessoa por trás dessa decisão foi ninguém menos que Arum, seu pai biológico. Essa verdade foi ainda mais cruel para uma criança de apenas 8 anos de idade. Ristina deu uma risadinha divertida e, em seguida, disse-lhe friamente que, em primeiro lugar, ele nunca deveria ter nascido. Ristina era uma verdadeira bruxa, disposta a se livrar de seus fardos com os gritos desesperados de uma criança. Uma criança prestes a se tornar alimento para os monstros. Naquele instante, Lúcio percebeu que seu riso não pertencia mais a um ser humano. Era o riso de um demônio em forma humana. Enquanto aquela risada maníaca ecoava, sua visão foi escurecendo gradualmente, até que ele mergulhou completamente na escuridão. A próxima vez que Lúcio abriu os olhos, encontrou-se no meio de uma densa floresta. Confuso, ele olhou em volta, tentando determinar a direção a seguir. Mas a paisagem ao redor era completamente desconhecida. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, começou a brincar com os insetos que voavam ao redor e logo percebeu que precisava montar acampamento antes do anoitecer. Poucos minutos depois, ele se localizou e, por sorte, encontrou algumas bolotas jovens. Essas pastilhas contêm resina inflamável, o que lhe permite iniciar um fogo facilmente com o mínimo esforço. Sentado em silêncio junto à luz bruxuleante da lareira, Lúcio lembrou-se subitamente do momento em que foi abandonado pelo próprio pai. Os olhos de Lúcio se encheram de lágrimas, mas ele as enxugou rapidamente. Ele se recusou a se permitir ser fraco por mais tempo e estava determinado a se encontrar uma maneira de sobreviver nas montanhas. Mas o destino lhe pregou outra peça cruel. Uma violenta crise de tosse o acometeu e desta vez ele tossiu sangue. A dor tornou-se cada vez mais insuportável, fazendo-o sentir como se a morte estivesse se aproximando. A fome era tão intensa que lhe causava dor de estômago. Ele estava até disposto a comer areia só para saciar a fome. Mas, ao estender a mão inconscientemente, tocou em algo macio e fresco. Sem se importar com o que era, imediatamente o colocou na boca. No instante em que a primeira mordida toca a língua, uma doçura refrescante se espalha, proporcionando uma sensação incrivelmente agradável. Ele devorou em segundos, saboreando sua textura macia e cremosa. Essa sensação pura e revigorante. Mais surpreendente ainda, a dor desapareceu imediatamente. Movido pela curiosidade, Lúcio olhou para o que acabara de comer, uma gosma. Ficou atônito por um instante, mas a fome ainda persistia em sua mente. Sem pensar 2 vezes, deu outra mordida, mergulhando mais uma vez naquele sabor estranhamente doce. Isso era estranho. Lúcio nunca tinha aprendido que lodo era comestível. Para verificar se era realmente um monstro, ele o atacou com um galho quebrado. Pouco depois, uma pedra mágica caiu, confirmando que se tratava de fato de um monstro. Em essência,
A estrutura do monstro consiste em uma pedra mágica, que funciona como seu coração, enquanto a carapaça externa é o seu corpo. Existem duas maneiras de derrotar um monstro: quebrar sua pedra mágica ou infligir dano suficiente para destruir completamente sua carapaça. Foi por isso que lhe ensinaram a nunca comer monstros. No entanto, na prática, Luciel percebeu que, se destruísse apenas a carapaça externa sem danificar a pedra mágica, poderia comê-los sem problemas. O tempo passou e, logo no dia seguinte, Luciel havia feito um machado rudimentar, afiando uma pedra e prendendo-a a um galho resistente. Antes de iniciar sua missão, ele bebeu água do rio próximo, reafirmando para si mesmo seu objetivo iminente: caçar e identificar monstros que pudessem ajudá-lo a sobreviver. Luciel capturou rapidamente os slimes, tendo descoberto como atacá-los com precisão sem fazer seus corpos desaparecerem. Mas isso não foi suficiente. Determinado a capturar uma presa maior, ele se preparou com mais cuidado desta vez. Ele fez outra arma, dobrando o tronco de uma árvore jovem e trançando a casca firmemente para fazer uma corda de arco. O produto final era apenas um laço simples, parecendo um brinquedo de criança. Mas mesmo assim ele decidiu tentar. As flechas também eram fáceis de fazer, e quando chegaram à margem do rio, Luciel decidiu esperar pacientemente por sua presa. Após alguma espera, finalmente apareceu uma manada de veados. Sem hesitar, ele rapidamente ergueu o arco. Mas, pouco antes de poder atirar, uma ave gigante mergulhou, agarrou um filhote de veado e voou para longe. Assim como ele, estava à espera da manada de veados. Luciel reconheceu imediatamente que se tratava de um corvo preto, uma espécie de corvo de grande porte que não só caça veados, mas também é capaz de atacar tigres. Sem querer perder a oportunidade, ele mudou de alvo, mirando diretamente no corvo. Surpreendentemente, a flecha acertou o alvo. Foi então que Luciel revelou o segredo. Ele havia envenenado as pontas de flecha, utilizando uma erva altamente tóxica. O corvo ainda voava no ar, gritando de agonia antes de despencar em direção ao chão. Luciel ficou radiante por ter sua presa agora ao seu alcance. Mas ainda há um problema. Você precisa pegar a carne com cuidado. Ele sabia como desmontar o monstro, mas desta vez precisava ter cuidado para não danificar demais a carapaça externa. Caso contrário, o corvo desapareceria por completo. Em outras palavras, ele precisava infligir dor ao corvo enquanto este ainda estava vivo para conseguir sua refeição. Embora estivesse chateado com a situação, Luciel pediu desculpas gentilmente ao animal antes de começar. Ele usou uma corda para amarrar seus olhos desesperados, tentando acalmar o medo da presa. Mesmo assim, lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto enquanto ele erguia a arma. Mas Luciel não tinha outra escolha. Ele precisava comer se quisesse sobreviver. O tempo passou e ele finalmente conseguiu o peito de frango. Nesse exato momento, o corvo desapareceu, deixando para trás apenas a pedra mágica brilhante. O que está perdido não pode ser recuperado. Então, Luciel decidiu saborear o precioso pedaço de carne à sua frente. Seu próximo passo foi verificar se era realmente comestível. Luciel chamou a manada de cervos monstruosos que estava à frente para atrair sua atenção. Quando eles se aproximaram, ele jogou um pedaço de carne de corvo no chão. O cervo comeu com apetite, sem apresentar nenhum sinal incomum. Isso o tranquilizou, confirmando que a carne era segura para consumo. Ele iniciou os preparativos, começando por salgar com pedras. Em seguida, eles cortaram a carne em pedaços pequenos e a espetaram em galhos de árvores. Assim que o processo de assar começar, o aroma subiu pelo ar, fazendo com que ele não conseguisse resistir à tentação de salivar. Mesmo que a carne não estivesse totalmente cozida, Luciel retirou o espeto e deu a primeira mordida. Ele ficou imediatamente cativado pelo seu sabor rico. O sabor umami da carne é verdadeiramente viciante e a abundância de gordura a torna ainda mais suculenta do que o frango. Sem pensar duas vezes, ele continuou a devorar a comida, esquecendo-se completamente de que estava comendo carne de monstro. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma refeição decente.
comeu até não haver mais espaço em seu estômago. Mas então surgiu uma pergunta. Por que ele não teve nenhuma convulsão durante todo o dia? De repente, uma voz ecoou em seu ouvido, anunciando que sua habilidade de visão noturna havia sido ativada. Isso assustou Lúcio e o encheu de medo. Mas assim que olhou para a frente, percebeu imediatamente a diferença. Tudo estava nítido, apesar do céu completamente escuro. Era inacreditável que ele tivesse adquirido tal habilidade de repente. Habilidades são capacidades especiais que melhoram o condicionamento físico. Elas só podem ser adquiridas por meio de treinamento rigoroso ou por meio de rituais desafiadores na igreja. Sentado no chão, Lúcio tentava descobrir como havia adquirido essa habilidade. Após refletir por um instante, ele de repente percebeu. Seria por causa dos monstros que havia comido? Essa é uma possibilidade plausível. Livros mencionam ervas que ajudam a aumentar a força física. Portanto, a carne de dragão ou de monstro também poderia oferecer efeitos especiais além do seu valor nutricional. Pela primeira vez, Luciel sentiu que tinha algo a que se agarrar. Se bem utilizada, essa habilidade o ajudaria a sobreviver nesta floresta implacável. E talvez, um dia, a conquistar o reconhecimento de seu pai. Olhando para a lua crescente no céu, Luciel Hall Tristan decide iniciar uma jornada para estudar monstros e sobreviver nas montanhas e florestas. Dia após dia, Lúcio construiu um abrigo em uma árvore gigante. Hoje faz exatamente 1 ano desde que ele foi deixado para trás nesta montanha. Seu abrigo foi construído com a ajuda de uma espécie de morcego pica-pau, tornando-o mais seguro devido ao seu cheiro característico. Ao longo do último ano, Luciel havia se acostumado à vida nas montanhas. Graças às habilidades de caça e às ferramentas que adquirira, sua vida melhorara consideravelmente. As convulsões também passaram a ocorrer com menos frequência, e ele prometeu a si mesmo que um dia venceria a doença. Naquela manhã, seu café da manhã consistiu em restos de peixe grelhado do dia anterior, ovos de codorna e alguns vegetais silvestres. Apesar de ter passado por muitas dificuldades, Luciel agora está saudável. Tem o suficiente para comer e vestir e não se preocupa mais com a escassez como antes. No entanto, tudo em excesso faz mal. Ele está começando a se cansar de carne grelhada. Um desejo lhe passou pela cabeça. Se ao menos tivesse uma panela, poderia cozinhar ou ferver a comida em vez de sempre grelhar tudo. Usando suas habilidades, Luciel tentou fazer potes e panelas de barro muitas vezes, mas todas as suas tentativas falharam. Ou as folhas resistentes ao calor não eram grossas o suficiente para formar uma camada isolante, ou a argila rachou após a queima. Como resultado, ele teve que se contentar com carne grelhada, como de costume naquele dia. De repente, o olhar de Luciel se fixou em uma formiga de ferro. Este monstro, classificado como de nível e pelos exploradores, tem o tamanho de um cachorro grande e é um oponente muito difícil de matar. O instinto de Luciel lhe dizia que aquilo era apenas um batedor, o que significava que toda a matilha estava se preparando para mudar de ninho. Se eles construírem seus ninhos perto dessa área, sua sobrevivência estará em perigo. Avaliando a situação, Luciel sacou sua arma e saltou de seu abrigo, determinado a lidar com ela antes que fosse tarde demais. Confiante em suas habilidades, ele provocou o monstro. No entanto, assim que a formiga de ferro avançou, Luciel mudou para uma tática de atraí-la para um local específico. Ser invocado e depois atraído para longe irritava o monstro. Mas para Luciel, isso não era muito difícil. Ao longo do último ano, ele treinou seu corpo através de perseguições diárias, tornando-se mais forte e ágil. Além disso, as ervas da floresta também contribuíram para aprimorar suas habilidades físicas. No entanto, enquanto ainda pensava nessas coisas, perdeu a concentração e tropeçou bem na frente do monstro. A formiga de ferro não perdeu a oportunidade, saltou e o atacou com um bote fulminante.
a morte parecia iminente. Mas no último instante, Luciel usou habilmente uma corda para se esquivar do ataque. Inicialmente, Luciel não pretendia usar a corda para se salvar, mas sim para capturar o monstro. Ele conseguiu atraí-lo para a rede e o prendeu firmemente lá dentro. Esta rede é feita de seda de aranha da floresta. O monstro é classificado como D. Seu próximo passo foi fazer um corte na carapaça dura da formiga de ferro para poder separá-la e utilizá-la. Ele usou uma faca grossa, com uma lâmina feita dos dentes do monstro rato Nipper. Embora ainda se sentisse culpado por matar uma criatura viva, mas por uma questão de sobrevivência, ele continuou sua missão. Após algum tempo de luta, Luciel conseguiu arrancar um pedaço da casca dura, grande e resistente o suficiente para ser usada como panela. Depois de reunir tudo o que for necessário, ele decidiu acabar com o monstro rapidamente. Com um único golpe decisivo, a pedra mágica apareceu. Antes de partir, ele agradeceu pela contribuição. Ao se aproximar do local do teste, Luciel despejou água em uma panela e a levou para ferver. Cada bolha que subia à superfície fazia seus olhos brilharem de alegria. Finalmente, ao ver que a água não estava vazando, ele gritou de alegria. Ele havia criado com sucesso um vaso super resistente. Seus olhos brilhavam ao pensar em todos os pratos deliciosos que poderia preparar. Graças à sua nova panela, Luciel podia cozinhar de uma maneira completamente diferente. Para o almoço daquele dia, ele decidiu preparar javali jovem cozido lentamente. Segundo as informações que ele possuía, tratava-se de um monstro de classe E, o estágio juvenil de um monstro gigante de classe B. Normalmente, eles se deslocam em grupos junto com os adultos. Mas, graças à armadilha de rede submersa que havia preparado previamente, ele capturou um único pássaro. Após marinar a carne, Luciel começou por cortá-la em pequenos cubos. Em seguida, ele escaldou a carne em água fervente por alguns minutos para remover qualquer odor desagradável. Após concluir todas as etapas, o prato de javali selvagem estufado estava finalmente pronto. O prato parecia incrivelmente apetitoso e, como sempre, desde a primeira garfada, ele experimentou um sabor indescritivelmente maravilhoso. Com apenas uma mordida, o suco doce e suculento da carne se espalha por toda a sua boca. Tinha um sabor infinitamente melhor do que a carne grelhada queimada e carbonizada que ele havia comido antes. E assim, em pouco tempo, o menino glutão devorou toda a panela de ensopado. Mesmo naquele momento de satisfação, ele ainda pensava em encontrar molho de peixe e saquê para deixar o prato ainda mais saboroso. Luciel estava desfrutando da melhor fase de sua vida, especialmente porque o dia tinha corrido tão bem. Ele passou o dia inteiro estudando ervas e esculpindo formas em materiais monstruosos. Tudo estava perfeito. A vida nas montanhas estava se tornando cada vez mais gratificante. Mas ao retornar para sua caverna, uma surpresa o aguardava. Assim que chegou, os olhos de Luciel se arregalaram em espanto. Seu covil foi destruído bem no meio. Após uma inspeção mais detalhada, constatou-se que todos os suprimentos de alimentos que haviam sido estocados durante um ano haviam desaparecido. Incapaz de ficar de braços cruzados, Luciel subiu em uma árvore antiga e gigante para procurar a pessoa que havia roubado sua comida. Ele esperava que fosse apenas algum tipo de animal selvagem. Mas quando sua visão clareou, a verdade foi revelada. O culpado era um troll. Um troll. O Senhor Supremo da Selva. Pela primeira vez na vida, Luciel viu aquilo com os próprios olhos. Mas entendeu uma coisa com clareza. Precisava partir imediatamente, pois as chances de sobrevivência eram quase nulas. Naquele dia, ele jurou se tornar ainda mais forte. E pelos próximos 10 anos, Luciel dedicou-se a um treinamento implacável, aprimorando tanto sua força quanto sua força de vontade. 10 anos depois, um dia, o troll está mais uma vez à caça de uma pequena criatura mítica. Num instante, seu golpe brutal quase esmagou o pobre animal. Mas desta vez, Luciel voltou e correu para salvá-lo. Luciel jamais esqueceu o que aquele monstro supremo havia feito ao seu covil.
E hoje, ele estava determinado a derrotá-lo, sozinho. Lushel avançou, brandindo sua espada com ferocidade contra o inimigo. Mas o Troll, com força avassaladora, ergueu imediatamente sua enorme rocha para bloquear o golpe. Em seguida, contra-atacou, um golpe feroz que carregava o poder do Senhor da Selva. Mas Lushel não era um oponente comum. Num instante, ele mudou de tática e lançou um tiro de chamas. As chamas dispararam diretamente em direção ao Troll, mirando em seus olhos. Um rugido irrompeu. O monstro ficou temporariamente cego. Essa era a chance de Lushel contra-atacar. Sua espada traçou uma linha na carne do oponente. Embora o ferimento fosse superficial, ele não parou, continuando a lançar rajadas de fogo flamejante. Em pouco tempo, todo o campo de batalha estava tomado pelas chamas. Lushel permaneceu firme, aguardando o inevitável. E como era de se esperar, o Troll mostrou sua língua monstruosa e comprida. Lushel conhecia muito bem o segredo dessa espécie. Eles não possuíam glândulas sudoríparas bem desenvolvidas, o que os obrigava a colocar a língua para fora para se refrescarem. E essa era a sua fraqueza fatal. Aproveitando a oportunidade, ele avançou, brandindo sua espada com força, cortando a língua gigante ao meio. À medida que a temperatura ao redor continuava a subir, a fúria do monstro ardia como um incêndio descontrolado. Num acesso de fúria, estendeu a mão e agarrou Lushel. Pegou-o. Mas no segundo seguinte, seus olhos brilharam em confusão. Mãos vazias. Lushel havia conseguido. Usando a técnica do marionetista das sombras, ele havia rompido a última linha de defesa do monstro. Mas, em vez de atacar imediatamente, Lushel ativou a visão de raio-x, escaneando todo o seu corpo em busca de pontos vitais. Assim que identificou seu alvo, ele brandiu sua espada. Um golpe final preciso. Ele percebeu que cada monstro possuía um circuito mágico contendo uma enorme quantidade de energia e, uma vez atacado, as chances de sobrevivência eram quase nulas. Com um golpe de espada decisivo, o Troll Supremo desapareceu por completo. Lushel contemplou o campo de batalha, agora reduzido a cinzas e aos ecos persistentes de seu poder destrutivo. 10 anos de árduo treinamento finalmente renderam os resultados merecidos. Mas em meio ao orgulho da vitória, ele de repente se lembrou. A pequena criatura mítica ainda estava em seu bolso. Com um toque de travessura, Lushel afirmou que foi ele quem o salvou das garras da Apex. Mas aquela criatura parecia diferente. Quando Lushel perguntou, a verdade foi revelada. Estava com fome. Após pensar um pouco sobre o que dar para o Troll comer, os olhos de Lushel de repente se fixaram na língua do bicho. Apesar da aparência grotesca, Lushel grelhou e preparou a língua gigante, cortando-a em fatias grossas e não hesitando em provar uma mordida. Como sempre, a primeira prova o encheu de entusiasmo. Por bondade, ele também compartilhou uma porção com a pequena criatura. Ela saboreou a refeição com grande prazer, mas o destino não lhes reservou paz. Num instante, ambos estavam cercados. Uma enorme horda de monstros apareceu, tão numerosa que poderia ser chamada de tempestade bestial. Eles foram atraídos pelo aroma do bife fumegante. Dessa vez, Lushel não era mais o tolo despreocupado de outrora. Imediatamente desembainhou sua espada, pronto para a batalha, usando sua nova habilidade, Aura de Batalha Rugidora. Provocou os monstros, fazendo o espaço tremer com o rugido da batalha. Mas antes que pudessem agir, a pequena criatura de repente avançou e soltou um rugido ensurdecedor. Não apenas os monstros, mas até mesmo Lushel sentiu um arrepio. Será que essa criaturinha também poderia empunhar a aura de batalha rugidora? Mas isso não foi o mais assustador. Logo em seguida, a pequena criatura mergulhou direto no meio do bando de monstros. Cada movimento era como um golpe invisível, eliminando hordas de inimigos num piscar de olhos. Descobriu-se que a aura da guerra estrondosa não apenas ameaça o inimigo, mas também o paralisa,
congelando-o no lugar precisamente quando necessário. Num piscar de olhos, a criatura havia dizimado toda a horda de monstros. Luciel olhou em volta para a pilha de cadáveres com o coração repleto de gratidão. Inclinou a cabeça, agradecendo a pequena criatura por ter se tornado sua salvadora. Nesse instante, a criatura começou a andar. Luciel seguiu por curiosidade, e os dois entraram numa área degradada. Evidências claras de uma batalha feroz entre dois monstros gigantescos. Dos escombros, a criatura pegou uma pedra mágica e a entregou a Luciel. Seus olhos demonstraram um toque de tristeza ao relembrar seu passado de orfandade. Seus pais haviam perecido em uma batalha contra um troll gigante. Aquelas palavras atingiram o ponto mais profundo do coração de Luciel. Memórias dolorosas voltaram à tona, trazendo à luz um passado repleto de perdas. Apesar de estar mais forte após 10 anos de treinamento, a diferença entre ele e seu grande pai continuava intransponível. Absorto em seus pensamentos, Luciel sentiu de repente um calor reconfortante. Uma criatura de corpo pequeno tentava acalmá-lo. A sensação fez Luciel sorrir. Ele colocou a mão na cabeça dela e decidiu chamá-la de Alma. Era uma palavra antiga, que significava heróica. Ao ouvir isso, Alma riu, seus olhos brilharam de alegria, como se ela amasse muito o nome. Mas naquele momento de paz, uma enorme sombra varreu o céu. Luciel olhou para cima, e seu coração disparou de repente. Um dragão. Esses dragões aparecem apenas algumas vezes por ano, mas mesmo um breve vislumbre deles é suficiente para fazer os trolls entrarem em pânico e se esconderem em suas tocas. Naquele momento, enquanto Luciel contemplava o monstro colossal no céu, um pensamento ousado lhe ocorreu. Se eu conseguisse matar um dragão, talvez meu pai me reconhecesse. Com essa determinação, ele cerrou os punhos, o olhar penetrante fixo no céu. Ele caçaria aquele dragão. E assim, os dois amigos adentraram silenciosamente a noite da floresta. 60 anos se passaram. Luciel precisou de todo esse tempo para reunir a confiança necessária para enfrentar o dragão. Mas desta vez, Alma, sua companheira de longa data, estava preocupada. Luciel riu, perguntando em tom de brincadeira se ele estava ficando velho. Na verdade, Alma estava preocupada com Luciel. A idade havia deixado marcas em seu rosto, as rugas e calosidades do tempo. Mas mesmo com o passar dos anos, ele ainda guardava com carinho a lembrança do rosto jovem que um dia teve. No entanto, agora, o mais importante era a batalha de vida ou morte que se aproximava. Eles estavam preparados. Quando o dragão atacou, Luciel lembrou-lhes que as dragões fêmeas eram tão quentes que podiam derreter rocha. E então, a batalha final começou. Mas eles enfrentaram o dragão maligno supremo, um monstro colossal e aterrorizante. O dragão atacou primeiro, cuspindo um jato de fogo flamejante que incinerou tudo em seu caminho, exatamente como haviam previsto. A Alma contra-atacou imediatamente, liberando um poderoso raio de luz para conter as chamas. Nessa luz ofuscante, Luciel avançou, brandindo sua lendária espada matadora de dragões, lançando o primeiro ataque. Mas o dragão demoníaco desviou-se rapidamente. Aproveitando a oportunidade, brandiu sua enorme cauda para atacar o velho. De alguma forma, Luciel bloqueou o ataque, mas naquele exato momento abriu caminho para que o dragão desferisse um golpe fatal com suas garras afiadas. Luciel estava esperando por esse momento. Ele fez um sinal para a Alma. Imediatamente, a Alma agiu, usando magia para congelar os movimentos do dragão. Luciel não perdeu a oportunidade. Ele brandiu sua espada matadora de dragões, golpeando repetidamente várias partes do corpo do monstro. Contudo, o dragão permaneceu inabalável. Abriu seus olhos demoníacos, liberando um poder amaldiçoado que paralisou completamente o corpo de Luciel. Alma percebeu o perigo. Sem hesitar, avançou para proteger seus companheiros. Ele conseguiu resgatar Luciel, mas seu rosto ficou vermelho devido ao seu ato imprudente. Luciel agradeceu a Alma por sua ajuda na batalha. Ele sabia perfeitamente que,
Se seu pai estivesse ali, aquele dragão maligno não teria sobrevivido por tanto tempo. Mais uma vez, ele mergulhou na batalha, sua mente repleta apenas da força extraordinária de seu pai. Mas então, a última lembrança ecoou, aquelas palavras duras. Um miserável imperfeito. Ele voltou a se concentrar, e essa era a oportunidade que o dragão estava esperando. Imediatamente ele cuspiu outra rajada de fogo mortal. Luciel ainda se considerava um produto defeituoso. Levou 60 anos para derrotar um dragão, mas ele não fazia a menor ideia de que havia sobrevivido ao incêndio graças à sua resistência ao calor. Pela primeira vez na batalha, o dragão começou a tremer. Alma percebeu. Ele estava tentando escapar, mas Luciel não tinha como deixar o monstro fugir. Embora nunca tenha alcançado o nível de seu pai, durante os últimos 60 anos, sua infância, vida adulta e velhice, ele dedicou toda a sua vida à espera deste momento. Pensando nisso, reuniu todas as suas forças e desferiu o golpe final. Dessa vez, foi o suficiente para acabar com o monstro. O dragão maligno finalmente caiu, jorrando sangue de sua boca, confirmando que eles haviam derrotado o dragão supremo. Como de costume, Luciel aproximou-se para dissecar o dragão. Primeiro, curvou a cabeça em agradecimento ao monstro por lhe ter concedido aquele precioso pedaço de carne. Então, começaram a fatiá-la. Cada pedaço de carne foi revelado, uma demonstração perfeita de beleza, com a textura mais macia e suave. No caminho de volta, Alma não conseguia esconder a empolgação, com água na boca ao imaginar a grande festa que a aguardava. Por outro lado, Luciel considerou optar por uma refeição mais leve. Afinal, a idade avançada havia diminuído seu interesse por pratos pesados. Naquela época, seu ninho era feito de raízes de árvores antigas entrelaçadas, formando um espaço que ele havia cultivado meticulosamente ao longo dos últimos 70 anos. Para sobreviver, ele se submeteu a inúmeros experimentos, ajustes e estudos. Ele estocou tudo o que precisava: grãos, vegetais, vinagre, especiarias orientais, açúcar, sal, molhos, ervas e inúmeros temperos secretos. Ele adquiriu todo esse conhecimento comendo a carne de bestas míticas. Cada refeição, um momento de iluminação. Agora, é hora de preparar o banquete do dragão. Luciel deslizou delicadamente a faca sobre cada pedaço de carne, revelando sua maciez e brilho reluzente. Enquanto preparava a refeição, ele decidiu fazer um prato especial para a Alma e uma porção para si mesmo. Após alguns pequenos contratempos, o grande banquete foi finalmente concluído. E desta vez, o prato principal é o Dragonfire Shabu, uma versão espetacular de Shabu Shabu feita com carne de dragão. No entanto, Alma não estava muito interessado, pois preferia bife. Mas enfim, Luciel mergulhou o pedaço de carne no molho e deu uma mordida. E naquele exato momento, o céu se abriu em sua boca. Ao ver a expressão de alegria de Alma, Luciel simplesmente sorriu e explicou. É graças a um molho especial feito com vinagre, mirim, molho de soja e um toque de suco cítrico. Uma receita perfeita chamada ponzu, que combina perfeitamente com shabu shabu. Luciel continuou a saborear a refeição, e Alma logo se juntou a ele. A primeira garfada já o havia conquistado, e eles tinham uma montanha de carne à sua frente. Então, comeram e comeram, até não caber mais nada na boca. Após uma breve pausa, Alma perguntou subitamente a Luciel qual seria seu próximo passo. Ele planejava ver seu pai novamente? No fundo, Luciel sabia que seu pai provavelmente havia falecido, pois a vida humana é inerentemente limitada. Quanto à Alma, ele temia que, uma vez que Luciel partisse, ficaria sozinho novamente. Portanto, Luciel decidiu continuar morando neste lugar. De repente, a atmosfera mudou. Eles ainda estavam aproveitando o momento, mas então, tudo começou a brilhar.
Seus corpos explodiram em chamas. Algo está mudando. Isso sugere que a maldição de Luciel foi quebrada. Alma subitamente transformou-se de volta em sua antiga forma jovem. Como era de se esperar, o mesmo aconteceu com Luciel. Ele voltou à aparência infantil de uma criança de 8 anos. Ambos ficaram atônitos. Sem dúvida, esse era o efeito da carne de dragão suprema que acabavam de comer. Mas o verdadeiro choque não parou por aí. Quando Alma verificou o estado de Luciel, ficou horrorizado ao descobrir que Luciel havia se tornado imortal. Ele não podia acreditar no que via. Algo assim. Seria mesmo possível. Voltando à história. Luciel Hall Tristan, nosso protagonista, foi abandonado na selva quando tinha apenas 5 anos de idade. Durante 60 anos, ele treinou ao lado de sua companheira Alma, com apenas um objetivo em mente: derrotar o dragão maligno supremo. E agora, simplesmente por ter comido aquele monstro, ele se tornou imortal. É simples assim. O tempo voa como o vento. 300 anos se passaram. No entanto, Alma e Luciel ainda conservam sua aparência jovem. Alma não está satisfeita com o presente. Mais uma vez, ele teve que comer a mesma comida de sempre, a mesma que comiam há anos. Tanto ele quanto Luciel sabiam que o cardápio estava diminuindo, mas pelo menos ainda estavam vivos. Em meio a tudo isso, Alma inesperadamente se manifestou, perguntando a Luciel se ele alguma vez se arrependeu de ter deixado o mundo exterior. Alma queria explorar o mundo, mas Luciel, embora no corpo de uma criança, tinha a mente de um adulto, estava satisfeito com a vida que levava. No entanto, o menino saiu apressado, inventando uma desculpa de que ia colher frutas. Mas, no caminho de volta, cada passo o trazia gradualmente de volta à realidade. Ele dizia a si mesmo: seria mentira dizer que nunca sentira falta do mundo exterior. Por 300 anos isolado entre essas montanhas, ele começou a se perguntar: será que existe mesmo outro mundo além desta densa floresta? Naquele instante, um arrepio percorreu sua espinha. Algo surgiu de repente. Quando ele se virou, havia um grupo de pessoas na floresta. Após tantos anos, ele viu pessoas vivas pela primeira vez. Inicialmente ficou confuso, mas quando percebeu que uma delas estava morrendo, foi se acalmando aos poucos. A mulher estava à beira da morte, e Luciel se perguntou: deveria salvar a vida daquela desconhecida? Sem hesitar, seus instintos humanos entraram em ação, tornando impossível para ele ignorar a situação. Por outro lado, os outros 3 ficaram surpresos ao ver uma criança aparecer no meio daquele deserto. Luciel falou, mas sua voz era ancestral. Isso os deixou atônitos e em silêncio. Eles não entenderam completamente o que ele estava dizendo, mas Luciel ignorou isso e começou a vasculhar sua mochila. Pouco depois, ele tirou um frasco de remédio e se ofereceu para tratar o homem ferido. A garota do grupo hesitou um pouco, mas para provar que o remédio não era venenoso, Luciel o experimentou primeiro. O homem mais bonito do grupo observou por um instante e então concordou em experimentar. Sem hesitar, ele pegou o frasco de remédio e deu para o paciente beber. Em pouco tempo, o estado do paciente estabilizou-se gradualmente. Em seguida, Luciel ofereceu abrigo ao grupo, guiando-os até sua casa na árvore. Nenhum deles conseguia acreditar no que via. Tanto luxo num lugar tão remoto. Alma também estava perplexa com a situação. A garota do grupo, ao perceber que o paciente havia recuperado um pouco de energia mágica, imediatamente se preparou para usar magia de cura. Percebendo que ela precisava de mais poder mágico, Luciel lhe deu algo que ajudou a recuperar suas energias. A menina, sem hesitar um instante, devorou a comida, e seu estado começou a mudar imediatamente. Ela começou a sentir uma sensação estranha, mas num instante, sua expressão mudou completamente. Os outros ficaram admirados, enquanto a garota saboreava o gosto requintado. Era como suco de frutas, como doces aristocráticos. Imediatamente depois, ela sentiu um fluxo de energia pura percorrendo seu corpo, o que a levou a iniciar instantaneamente o processo de cura. Na verdade,
Luchelle havia usado magia de gosma para criar o doce curativo que a garota acabara de comer. Ela continuou seu trabalho e começou a rezar para Ariel, a deusa da cura. A luz mágica da deusa brilhou e a menina gradualmente recuperou a consciência. A curandeira ficou satisfeita com sua tarefa e o herói se virou para agradecer a Luchelle por tudo o que havia acontecido. Sem perder um segundo, o herói se apresentou como Freddy e Luchelle respondeu educadamente. Freddy era verdadeiramente grato a Luchelle por tudo, e tudo aquilo continuava sendo um grande mistério para ele. Movido pela curiosidade, Freddy decidiu perguntar sobre a verdadeira identidade de Luchelle. Alma sabia de antemão que ninguém acreditaria neles se dissessem que eram imortais. Após pensar um pouco, Luchelle mentiu. Disse que havia sido abandonado nas montanhas e tiveram a sorte de sobreviver graças ao seu conhecimento de alimentos e medicamentos. No entanto, o garoto não estava mentindo. Fred continuou a interrogá-lo, perguntando há quanto tempo Luchelle estava ali. Luchelle gaguejou e Fred demonstrou preocupação com o que ele estava dizendo. Luchelle pensou que seria atacado, mas inesperadamente Fred se ajoelhou em lágrimas e o abraçou forte como forma de demonstrar sua preocupação. Há muito tempo que Luchelle não conhecia ninguém assim, e um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Ele havia conhecido uma pessoa verdadeiramente gentil. Os outros dois também estavam muito interessados em Luchelle, e ao ver essa cena, o menino não conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Esses aventureiros mostraram a ele as preocupações humanas mais básicas, seja um menino ou uma criança de 300 anos. Aquelas pequenas lágrimas se transformaram em uma chuva torrencial, e com apenas 3 abraços deles, as lembranças da morte de sua mãe e do abandono de seu pai inundaram repentinamente a mente de Luchelle. Ele também se emocionou. Luchelle enxugou as lágrimas e tentou recuperar a compostura. Em seguida, pergunte a eles sobre o trabalho que realizam na montanha. Finalmente, eles decidiram se apresentar oficialmente. Freddy, Garner, Litra e Mildy, eles eram cavaleiros a serviço do Duque de Levitia. Eles têm a missão de recuperar a joia preciosa de família de Levitia das mãos dos ladrões. Essas eram as pedras preciosas de família, mantidas sob o olhar atento da Ordem dos Cavaleiros. E quando tentaram recuperá-los do esconderijo dos ladrões, todos foram derrotados. Resumindo, todos foram emboscados e forçados a recuar, apesar de cada um deles ser muito forte. Isso demonstra que os ladrões realmente contavam com guerreiros experientes. O grupo planejou atacar novamente, mas, mais uma vez, Luchelle ofereceu ajuda. Fred, no entanto, recusou, pedindo para resolver o problema sozinho. Luchelle não apresentou objeções e concordou imediatamente. Todos descansaram um pouco e o anfitrião ofereceu bebidas para a noite. Surpreendentemente, os 4 adormeceram tranquilamente, relaxando completamente. Foi Luchelle quem adicionou o pó mágico à bebida para que eles dormissem profundamente e recuperassem as forças. Alma era a mais preocupada naquele momento, e Luchelle estava determinado a ajudar aquelas pessoas, mesmo que fosse apenas um pouco. Então, ele pediu à Alma que ficasse e os ajudasse a se recuperar. Entretanto, saltei para o céu escuro, dando início à minha missão. Ao atingir a altitude, Luchelle pôde ver as estradas e se perguntou o quanto a população havia se espalhado nos últimos 300 anos, para que ele pudesse emboscá-los. Ninguém sabia que Luchelle havia usado sua habilidade de sentir presença, e rapidamente identificaram as ervas medicinais dos ladrões que estavam afiando suas facas. O menino sabia perfeitamente que eles não ficariam naquele lugar a noite toda, dada a existência da besta mágica. Sem hesitar, Luchelle dirigiu-se imediatamente para o covil deles, surpreendendo seus amigos com sua presença. Isso não era um bom sinal, mas Luchelle não deu importância à sua presença e imediatamente avisou os ladrões para não ferirem os aventureiros. Ele continuou a zombar deles e mandou que voltassem para casa. Mas os ladrões olharam para ele com espanto. Eles não conseguiram conter o riso e acabaram caindo em crises incontroláveis de riso. A princípio, Luchelle esperou, mas então avançou em direção a eles,
desferindo um golpe rápido que era invisível para a pessoa comum. Todos os ladrões caíram no chão ao mesmo tempo e perceberam que seu agressor não era uma criança. Levaram algum tempo para se recompor. No entanto, Luchel os advertiu para esquecerem tudo o que haviam vivenciado ali. Ele estava farto e decidiu usar 1% de sua magia para mostrar-lhes o que enfrentariam se voltassem a falar sobre o assunto. Os ladrões ficaram apavorados e imediatamente decidiram fugir do local sem pensar duas vezes. A próxima tarefa de Luchel era encontrar o esconderijo dos ladrões. No entanto, ao sentir o cheiro das roupas descartadas, ele se sentiu extremamente desconfortável. Mas isso foi o suficiente para deixá-lo radiante e, em poucos minutos, ele chegou ao local onde 2 guardas estavam cochilando em frente à entrada da caverna. Luchel decidiu usar as habilidades de sonar que havia adquirido de um monstro semelhante a um morcego para entender a estrutura da caverna. Observando-a, o líder deve estar bem no fundo. Ele iniciou sua missão atirando um galho da árvore do urso para fazer os guardas dormirem. Eram galhos que induziam ao sono, mas não surtiram efeito algum em Luchel. Tudo fica mais fácil quando você repete essa ação. Dentro da caverna, os 2 ladrões foram bem fáceis de lidar para ele, mas Luchel ainda pretendia atribuir a tarefa de busca a Freddy. Nesse momento, um dos ladrões se levantou, com um olhar suspeito, e perguntou sobre a identidade de Luchel. Luchel percebeu que era o líder. Usando sua capacidade de sentir dor, Luchel percebeu que a única diferença entre ele e Freddy era a faca amaldiçoada. O líder atacou primeiro com sua espada, mas, como esperado, Luchel desviou-se facilmente. Os ataques dele continuaram, e Luchel continuou a esquivar-se. No entanto, os golpes do líder deixaram claro por que Freddy havia perdido. Em meio à batalha, Luchel desapareceu, para grande espanto do ladrão, e imediatamente o atacou com um soco. A cena retorna ao esconderijo de Luchel, onde os aventureiros acabaram de acordar de um sono profundo. Luchel estava na cozinha, preparando o café da manhã para eles. Freddy também sentiu que havia caído em um sono profundo, mas mesmo assim, Luchel não revelou o que havia feito. Luchel agora domina as habilidades de um ladrão, o que deixa claro que Freddy e sua equipe têm uma grande chance. Ninguém sabia o que ele estava planejando. Luchel preparou um frango e quando Freddy perguntou sobre seus planos, ele encerrou a conversa abruptamente, dizendo que estava apenas preparando o café da manhã. Os aventureiros pressentiram que algo estava errado. Luchel tentou acalmar a ansiedade de todos e, junto com Alma, decidiu preparar uma refeição deliciosa para eles. O processo de preparo do frango frito foi retomado, com Luchel cortando cuidadosamente a carne em pedaços do tamanho adequado. Em seguida, use ovos para marinar a carne, batendo os ovos sobre o frango. Ele executou cada etapa do processo com grande habilidade, recebendo os elogios constantes de Freddy. Nesse instante, alguém se aproximou apressadamente e lhe desejou bom dia. Essa pessoa era Mildy. Ela correu direto para Luchel e o abraçou, como se sentisse a energia de uma criança recém-nascida. Este abraço é para agradecer a Luchel por ajudá-la, tanto com remédios quanto com hospitalidade. Mildy, então, se apresentou como membro do clã da Raposa Dourada, que normalmente esconde seus rabos. Como Luchel salvou sua vida, Mildy concordou em mostrar a ele o rabo mais macio que ela conseguia ver em mangás. Luchel ficou muito atraído por aquele rabo, mas Lytra acordou imediatamente e puxou Luchel para perto de si, fazendo-o se sentir confortável em seus braços. As 2 garotas começaram a discutir sobre a quem Luchel pertencia, enquanto Luchel só conseguia corar como um tomate, dividido entre 2 garotas lindas. Luchel enganou os 2 e continuou preparando o café da manhã que havia começado. Ele prosseguiu com os passos para fazer frango frito, incluindo moldar o frango em hambúrgueres e refogar os legumes em uma panela. Por fim, o hambúrguer de frango e vegetais é colocado entre 2 fatias de pão, criando um delicioso sanduíche de filé de frango. Todos ficaram muito contentes, mas Mildy foi a primeira a correr e dar a primeira mordida. Ela comeu feliz,
uma mordida foi suficiente para satisfazê-la. Então, sem pensar muito, ela empurrou um pedaço para a boca de Litra. No início, Litra achou difícil, mas depois de experimentar o sabor celestial, ela relaxou imediatamente e perguntou sobre o tipo de carne de ave usada no sanduíche. Lushel não quis revelar o nome do pássaro, mas Milde o ajudou com entusiasmo a responder a essa pergunta. Na verdade, ele havia comido a carne de um monstro. Conhecida como pássaro do inferno, essa criatura fantasmagórica tem a habilidade de aumentar a resistência ao fogo, o que é muito útil ao enfrentar espadas mágicas de fogo. Embora os hóspedes não gostem muito quando o anfitrião não toma café da manhã, mas Milde puxou Lushel para um canto enquanto lhe entregava o sanduíche. Embora Lushel já tivesse experimentado esse prato milhares de vezes, cada vez que o comia, ele tinha uma experiência nova. Essa sensação ficou ainda mais intensa quando ele deu a primeira mordida, e ele se sentiu como se estivesse no paraíso. Os convidados esperavam elogios, e Lushel não os decepcionou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao dizer que a comida estava realmente deliciosa. Aquelas lágrimas não eram porque o sanduíche estava delicioso, mas sim pela felicidade de finalmente poder compartilhar uma refeição com todos depois de tanto tempo. O café da manhã havia terminado, e os aventureiros se prepararam para partir em sua missão, agradecendo a Lushel por tudo o que ele havia feito por eles. Essa sensação de paz foi rapidamente destruída quando as meninas vieram se despedir de Lushel, a quem consideravam um querido amigo. O líder do grupo ficou perplexo, pois Lushel sabia que eles não poderiam levar uma criança como ele nessa missão difícil. No entanto, cada pessoa do grupo o agradeceu por sua vez. Litra o abraçou, Garner agradeceu pela comida, e Fred fez questão de agradecer por tudo o que ele havia feito. E disse que, se encontrassem novamente, Fred apresentaria Lushel ao seu Lorde, como um grande benfeitor da cavaleira Letívia. Lushel organizou tudo e depois se despediu deles, desejando-lhes tudo de bom. No entanto, ele não ficou realmente feliz em se despedir deles, porque todas essas pessoas eram indivíduos maravilhosos. Aqueles que Lushel não queria ver morrer. A cena muda e os cavaleiros aventureiros chegam ao esconderijo dos bandidos. Ali, não havia acampamento e nem arbustos densos como os que haviam encontrado ao se aproximarem da área. De repente, Lushel apareceu ali, escondido sob uma capa de pele. Fora ele quem orquestrara toda a emboscada. Ele vestia uma pele de lagartixa, um item mágico que podia camuflar e ocultar a presença do usuário. Freddy perguntou aos membros da equipe se eles estavam prontos para a missão, e todos concordaram. Fred então pede a Litra que use sua magia, e ela invoca a serpente adormecida, uma espécie de serpente noturna, que coloca o inimigo em um sono profundo. O primeiro ataque foi bem sucedido, e o grupo imediatamente lançou um contra-ataque. Surpreendentemente, porém, a área circundante estava muito silenciosa, sem qualquer ruído. Mildy pressentiu que algo estava errado e imediatamente chamou seu capitão. Na verdade, todos os ladrões ainda estavam dormindo profundamente em suas camas. Isso era inacreditável para cavaleiros aventureiros como eles, mas eventualmente aceitaram e decidiram seguir em frente. Lushel deu um passo à frente e, para ajudar o grupo de Freddy, usou o cortador de vento para cortar as rochas no topo da entrada. Ele bloqueou parcialmente a entrada da caverna. Por fim, fez isso com um sorriso, pensando que os ladrões não conseguiriam escapar. No entanto, o grupo de Fred imediatamente ficou em alerta ao ouvir o som, preocupado que o barulho acordasse seus inimigos. Mas mesmo depois de algum tempo, nenhum dos ladrões acordou. No entanto, esse pensamento deu a Fred uma ideia. Se eles bloqueassem todas as salas, como haviam feito na primeira, ninguém conseguiria escapar. Garnet assume a tarefa, usando sua força bruta para bloquear os cômodos restantes. O grupo então entrou e Fred também percebeu isso. A única coisa que restava era confrontar o líder dos bandidos e sua espada mágica. Como esperado, eles finalmente o encontraram, todo enfaixado, que perguntou como todos eles tinham conseguido chegar ali.
Fred se levantou e afirmou proativamente que o confrontaria sozinho. O líder os reconheceu imediatamente e começou a zombar deles, perguntando se queriam provar a derrota. Fred zombou dele novamente por causa das bandagens em seu corpo, o que o fez perder a paciência. O líder lançou o primeiro ataque com sua espada mágica, mas Fred conseguiu se defender com sua espada comum. As duas espadas se chocaram, produzindo sons agudos e ressonantes, como dois espadachins em combate. Os colegas de equipe de Fred e Luciel o incentivaram durante toda a partida. Ao longo dessa batalha normal, Fred era o dominante. O líder dos bandidos, apesar de sua espada mágica, era constantemente repelido. Na realidade, sua habilidade com a espada era meramente amadora. Ele não tinha nada de especial, enquanto Fred era altamente treinado, sempre antecipando as coisas 2 ou 3 passos à frente e possuindo uma habilidade excepcional com a espada. Essa diferença foi o motivo pelo qual ele foi repelido. O líder dos bandidos, percebendo que a situação era desfavorável, pediu reforços aos outros bandidos, mas um profundo silêncio prevaleceu. Fred aproveitou a oportunidade para anunciar que todos os seus subordinados estavam dormindo profundamente. O líder não conseguia acreditar. Luciel, naquele momento, lembrou-se de que ainda não havia recolhido os arbustos que haviam feito os bandidos perderem a consciência e adormecerem. A questão é: como a equipe de Fred conseguiu ficar acordada enquanto todos os ladrões dormiam profundamente? A resposta é que Luciel acidentalmente colocou feno no sanduíche que havia preparado. Finalmente, o ataque que todos esperavam chegou quando o líder dos bandidos brandiu sua espada mágica flamejante, com o objetivo de reduzir seus oponentes a cinzas. Os membros do grupo começaram a se preocupar ao presenciarem aquele ataque feroz. Sem hesitar, Fred avançou direto para as chamas, o que levou o ladrão a chamá-lo de idiota. Surpreendentemente, porém, Fred saiu do fogo completamente ileso. Logo em seguida, ele atacou o ladrão com determinação, pondo fim à sua vida com um único golpe. Todos na equipe perguntaram a Fred se ele estava ferido. Fred ainda estava surpreso por ter saído ileso e se virou para Luciel, sorrindo e aliviado por não ter mais que se preocupar com a comida. Mas seus pensamentos foram imediatamente interrompidos quando Mildy o chamou de o anjo da guarda da vitória, e todos os membros da equipe o agradeceram por salvar suas vidas. Naquele instante, Luciel sentiu lágrimas brotarem em seus olhos e curvou a cabeça diante deles em sinal de respeito. Finalmente, todos retornaram ao castelo. Apenas 3 dias depois, Fred retornou a Luciel, trazendo a boa notícia de que a missão havia sido um sucesso. Ele também convidou Luciel para conhecer uma pessoa importante. Luciel concordou e seguiu Fred, curioso para saber a identidade do homem. Ao chegarem, todos os membros da equipe estavam à espera. Uma discussão estava prestes a começar entre Mildy e Litra. Mas Fred interveio rapidamente, lembrando a todos da missão que tinham. De repente, todos os membros da equipe se ajoelharam. Um velho, acompanhado por um cavaleiro e um menino, saiu da carruagem. Essas pessoas não paravam de encarar Luciel, deixando-o curioso para saber quem eram. O velho ergueu Luciel no ar e começou a rir alto. O cavaleiro que o acompanhava apresentou o velho como Lord Claves Gran Letívia, chefe da família Letívia. O homem era Karim, uma pessoa muito alegre, e Luciel se perguntou por que ele estava ali. O Sr. Claves apresentou-se mais uma vez, afirmando ser o chefe da família Letívia. Então ele inclinou a cabeça e agradeceu a Luciel pelo que ele havia feito pelo cavaleiro. Claves conhecia bem Fred. Ele era um homem com um forte senso de responsabilidade, sempre colocando a vida e a morte de seus cavaleiros acima de tudo. Por fim, ajoelhou-se novamente, demonstrando o máximo respeito, e agradeceu a Luciel como um pequeno herói. Além disso, Claves sugeriu que Luciel poderia pedir qualquer coisa que desejasse, como recompensa por seus serviços. No entanto, Luciel não estava disposto a aceitar isso,
Mas essa não era a única razão pela qual Claves queria recompensar Luciel. Ele ouvira dizer que Luciel fora abandonado pelos pais e sobrevivera sozinho nas montanhas. Luciel ficou chocado ao ouvir isso, e Fred pediu desculpas por ter revelado essa informação. Claves ficou incrivelmente impressionado com Luciel por ele conseguir manter a calma e não pedir nenhuma recompensa, apesar de ter realizado um feito tão grandioso. Claves então sugeriu que Luciel retornasse à casa de Letívia. Essa foi uma proposta muito inesperada e deixou Luciel perplexo. O motivo era que Letívia pertencia a uma família ducal, e o sistema aristocrático havia permanecido inalterado por 300 anos, tornando-os a família mais nobre. Mas a questão crucial é: por que Claves convidaria Luciel de volta para a família? O verdadeiro motivo pelo qual Claves fez isso foi porque ele queria que Luciel ajudasse sua família, especialmente com suas habilidades em fazer poções. Essas palavras diretas surpreenderam Luciel, e ele começou a se perguntar se eles sabiam do seu segredo. Na verdade, Luciel empregou diversos métodos únicos para apoiar o grupo de aventureiros. A primeira vez foi quando ele ajudou Milde a se recuperar de uma lesão. A segunda vez foi quando ele ajudou Litra a restaurar seus poderes mágicos. Na terceira vez, ele reforçou a resistência ao fogo do grupo com um sanduíche especial. Tudo o que ele fazia parecia natural, despercebido por todos, mas a família Letívia aparentemente havia descoberto algo. Luciel perguntou imediatamente por que Claves sabia que ele era farmacêutico. Nesse momento, foi Carim Letívia quem se pronunciou para explicar. Ele relatou que, ao analisar os doces que Luciel deu aos cavaleiros usando a avaliação mágica, descobriu que eles tinham o efeito de aliviar a dor e curar ferimentos leves simultaneamente. Isso era extremamente raro. Quando os farmacêuticos reais da família Letívia consultaram textos médicos antigos, não encontraram registros de tais fórmulas. Além disso, graças àquele sanduíche especial, todos os cavaleiros de Letívia ganharam resistência ao fogo. Isso os levou a suspeitar que todos os medicamentos que Luciel dava aos cavaleiros eram produtos farmacêuticos raros, provando que ele possuía conhecimentos médicos excepcionais. Com 300 anos de experiência, Luciel percebeu rapidamente que Carim estava sendo muito cauteloso ao falar. Ele compreendeu que, se necessário, eles poderiam se voltar contra ele e usar a força para controlá-lo. Mas é exatamente isso que torna a Claves diferente. Todos os sinais indicavam que Luciel confiava neles. Então ele pediu a todos que esperassem um pouco. Depois de um tempo, Luciel voltou, carregando uma gosma. Ele colocou a gosma no chão e disse para eles se concentrarem em um pequeno truque de mágica. A pessoa mais curiosa era a menina que estava com Claves. Antes de começar, Luciel explicou sobre a pedra mágica dentro do núcleo da gosma. Ele disse que quando a camada externa de um organismo é danificada, seu núcleo se rompe e ele desaparece imediatamente. O truque de mágica começou. Luciel cortou uma parte do corpo da gosma, mas ela não desapareceu. Todos os aventureiros ficaram admirados e perguntaram ansiosamente como aquilo poderia ter acontecido. Ele explicou que um pequeno dano adicional à casca externa faria com que a pedra mágica de dentro caísse, fazendo o corpo da gosma desaparecer. No entanto, a porção separada permanece intacta. Isso ocorre porque os canais de mana entre a camada externa e o núcleo transportam mana por todo o corpo. Quando esses canais de mana são rompidos, eles enviam um sinal de autodestruição para a camada externa. Mas, enquanto o fluxo de mana não for interrompido, a gosma sobrevive sem perder sua pedra mágica. A casca destacada também permanece intacta. Claves percebeu subitamente que era assim que as outras partes da gosma podiam ser separadas sem que ela desaparecesse. Os aventureiros começaram a estremecer ao descobrirem a verdade. Nesse instante, Luciel revelou que o doce que eles estavam comendo era, na verdade, feito de gosma. Vendo que todos ficaram ainda mais assustados, ele imediatamente comeu um pedaço na frente deles para provar que não havia nada a temer. Nesse momento, Claves deu um passo à frente, elogiando Luciel por seu conhecimento extraordinário.
Luciel descobriu algo até então desconhecido no mundo, surpreendendo a todos, mas ninguém podia culpá-lo. Apesar de sua inteligência excepcional, Luciel ainda era apenas uma criança. Ele se perguntava se as coisas teriam sido diferentes se seu pai o tivesse elogiado ao menos uma vez. O clima ficou emocionado. Parecia que todos estavam em lágrimas, desde os aventureiros até toda a família Claves. Luciel pediu desculpas por guardar todos esses segredos, mas Claves o tranquilizou, revelando que ele e Karin já sabiam que seu doce era feito de gosma. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Claves explicou ainda que a família Letívia tinha uma tradição de pesquisa acadêmica. Ele próprio também era pesquisador da ecologia de monstros, além de suas responsabilidades como chefe da família. No entanto, Cleves ainda tinha uma dúvida, pois o poder que Luciel concedeu ao grupo não poderia vir apenas da gosma. Luciel sabia que não havia mais necessidade de esconder isso. Então ele revelou, sem rodeios, que o segredo estava na carne do pássaro de fogo infernal. Era um monstro nascido de um vulcão, e foram suas características únicas que conferiram ao grupo resistência ao fogo. Por fim, Cleves, curioso, virou-se para Fred e perguntou se ele revelaria o segredo da gangue para Luciel. Fred ficou desconfiado e voltou-se para perguntar a Luciel por que ele lhes havia dado aqueles poderes sem que eles soubessem. A situação foi ficando cada vez mais tensa. Fred continuava a questionar, mas Luciel permaneceu em silêncio. Era como se já tivesse passado muito tempo desde que ele quisera se manifestar. Karin deu um passo à frente e pediu permissão para usar suas habilidades de avaliação. Ao ativá-lo, ele descobriu inúmeras habilidades poderosas em Luciel, tantas que era impossível contá-las, ou mesmo compreendê-las completamente. Sem ler mais nada, Karin afirmou que Luciel era a pessoa mais forte ali. Cleves percebeu que Luciel ainda escondia algo, mas desta vez o menino estava claramente tremendo. Ele não queria mentir para eles e acabou confessando que na verdade estava vivo há 300 anos. Todos os segredos foram revelados e os ouvintes ficaram atônitos. Era difícil acreditar que uma criança de 8 anos tivesse vivido sozinha nas montanhas por 300 anos. Milde deu uma risadinha enquanto olhava para o menino, pensando na própria idade. Mas Karin confirmou que tudo o que ele disse era verdade. A última carta referente à sua imortalidade foi revelada. Isso chocou completamente os membros do grupo, que ficaram surpresos por ser realmente possível. Ele estava estressado, não sabia o que fazer e tudo o que conseguia pensar era em fugir. No entanto, Fred o interrompeu enquanto Cleves o tranquilizava, dizendo que ainda queriam convidá-lo de volta para a família, independentemente da verdade. Cleves revelou que inicialmente pretendia enviar Luciel para um orfanato, mas Fred se opôs e insistiu em levá-lo para casa como parte da família. Ele queria ajudá-lo a recuperar o que havia perdido durante seus 300 anos de solidão. Luciel ficou surpresa ao descobrir que Fred sempre estivera do lado dela. Mas desta vez, até Claves quis adotá-lo. O velho senhor estendeu a mão, convidando o jovem a voltar para a vila. Luciel hesitou, depois se atormentou, admitindo que havia devorado inúmeros monstros e sobrevivido graças a habilidades extraordinárias. Aquelas coisas são verdadeiros monstros. Todos olharam para Luciel com olhos preocupados. Mas ninguém sabia que Claves começara a rir alto, assustando Luciel com suas palavras. O motivo é que, embora ele tenha comido tudo aquilo e pudesse ser considerado um monstro, mas depois de conhecê-lo, Cleves percebeu que ele ainda tinha um coração de criança dentro de si. Luciel também sabia que, por mais forte que fosse seu corpo, sua mentalidade ainda é a de uma criança de 8 anos. A menina não parava de olhar para ele com uma expressão de ceticismo, e Cleves explicou que não guardava rancor, pois precisava da ajuda de Luciel para sobreviver. Estendeu a mão novamente, convidando-o a se juntar a ele. E Luciel começou a se preocupar com o futuro de Alma, porque se ele for embora, Alma ficará sozinha na montanha novamente. Nesse instante, Alma surgiu de repente por entre os arbustos. E Luciel se colocou diante de Alma para protegê-lo. Luciel parou e disse-lhes que Alma era completamente inofensiva. Luciel ajoelhou-se para tentar acalmar a situação,
enfatizando que não iria embora como havia prometido. Mas Alma o surpreendeu ao dizer que viera pedir que ele se retirasse. Lúcio confirmou essas palavras, e Alma fez o que ele disse sem hesitar. Alma tentou demonstrar que não se importava com a presença de Lúcio, mas todos os outros viajantes ficaram surpresos porque entenderam o significado de suas palavras. Lúcio recusou, e Claves achou o monstro bastante interessante. Ele estava pronto para aceitar qualquer coisa, pois nada mais o surpreendia. Antes que Lúcio pudesse dizer mais alguma coisa, Alma disse a ele que ele retornaria às planícies com eles. Lúcio discordou, e Alma disse que dali em diante queria viver livremente e que se retornasse, seria um fardo que lhe seria tirado dos ombros. Nem mesmo Milde gostou, então Lúcio deve ter se sentido da mesma forma. No entanto, quando a orelha de Alma se mexeu, Lúcio percebeu que ela havia mentido. Alma então disse que sabia perfeitamente que, se demonstrasse a mínima preocupação, Lúcio não iria embora. Ele queria que seu companheiro vivesse livremente, que deixasse aquela montanha e se integrasse ao mundo exterior. Esse nobre pensamento foi suficiente para fazer as meninas chorarem. Então, mais uma vez, ele implorou a Lúcio que voltasse com todos. No entanto, Lúcio permaneceu teimoso, insistindo que Alma os acompanhasse. Mas Alma recusou, dizendo que os rumores poderiam arruinar sua vida. Lúcio temia ficar sozinho mais uma vez, mas Alma apontou para alguns dos outros trolls e disse que ele já tinha algo que queria proteger por toda a vida. Alma fez o possível para confortar o amigo, encorajando-o a seguir em frente. Após muita reflexão, Lúcio finalmente concordou com um sinal de positivo. Primeiro, ele agradeceu a Alma e, em seguida, voltou ao seu esconderijo para recuperar o que era mais importante para ele. Ao retornar ao grupo, ele concordou em ir com eles. Finalmente, a menina tímida apresentou-se como Leila Letívia. Para confirmar isso, Lúcio também se apresentou como um dos Tristans, dizendo que estava sendo cuidado por eles. Todos ficaram completamente atônitos com essa declaração. Quando perceberam que Lúcio era, na verdade, um dos Tristans, todos ficaram surpresos. Fred estava preocupado que seu mestre o abandonasse novamente. No entanto, Claves o tranquilizou, garantindo que isso não aconteceria. Outro motivo é que o próprio Lúcio já foi vítima de crueldade por parte de seu próprio pai. Por fim, Claves convidou Lúcio para entrar em sua caravana porque queria lhe contar sobre os 300 anos em que havia sobrevivido. Conforme o comboio seguia em frente, a história começou. Isso remonta a cerca de 300 anos atrás. Quando um conflito menor entre nações irrompe, ele desencadeia uma guerra que se espalha como fogo em palha seca. A história continua à medida que esse conflito se intensifica gradualmente, transformando-se em uma guerra global catastrófica. A guerra envolveu humanos, homens-fera, elfos, anões e até mesmo semi-humanos. Uma dança caótica entre as raças durou 30 anos. No turbilhão interminável da guerra, as pessoas gradualmente se exauriram. Ficaram feridas e derrotadas, e seu número diminuiu ano após ano. Os demônios lançaram ataques contra a humanidade. Suas sombras se espalharam pelo mundo, semeando caos e confusão na humanidade por gerações. Aquela guerra total deu a impressão de que os demônios estavam esperando por essa oportunidade o tempo todo. Resumindo, as guerras da humanidade são orquestradas por demônios. Aquela pequena faísca incendiou inicialmente uma série de nações, como se fosse um plano premeditado. Mas quando a verdade foi revelada, a humanidade começou a se unir e a lutar contra os demônios. Nesse momento, o poder dos demônios gradualmente se tornou ineficaz. Lúcio não estava interessado em mais nada, apenas em perguntar sobre a família de Tristan, se eles haviam perecido naquela guerra. A verdade é que o espadachim sagrado possui um poder comparável ao dos demônios, e essa é a única esperança da humanidade. Naquele momento, Lúcio percebeu que seu pai poderia estar morto e, se fosse esse o caso, a pessoa que poderia ajudá-lo seria seu irmão mais velho. Claves pareceu extremamente desapontado, mas continuou contando a história. Por mais poderoso que seja um espadachim sagrado,
Um herói solitário não pode mudar o destino. E assim, com o passar dos dias, a humanidade foi gradualmente subjugada pelo poder avassalador dos demônios. Finalmente, no auge do desespero, a situação piorou, porque a única esperança da humanidade, o espadachim sagrado traiu sua lealdade e se aliou à raça demoníaca. Aquelas palavras causaram um arrepio na espinha de Luciel, fazendo-o tremer por inteiro. A batalha continuou, e as coisas só pioraram. Seguindo o espadachim sagrado, muitos outros começaram a desertar, juntando-se ao lado demoníaco. Por fim, o espadachim sagrado estabeleceu um reino humano dentro do território demoníaco, e seus seguidores se estabeleceram lá, chamando-o de Reino de Tristão. A humanidade estava completamente sem esperança. Mas então, algo inesperado aconteceu. Com a tremenda força que ainda possuíam, as pessoas restantes se levantaram e lutaram. Num instante, a maré virou. Como resultado, os demônios foram repelidos de volta para seu território, e o reino de Tristão foi selado por uma barreira. Reza a lenda que os seguidores de Tristão continuaram a escravizar humanos. Luciel agora entendia por que todos estavam tão chocados e se sentiam tão culpados. Claves deu um passo à frente e o incentivou a se livrar da culpa, apagando-lhe o nome Tristã de sua identidade. O motivo não era apenas emocional, mas também porque havia a possibilidade de seus poderes serem explorados pela raça demoníaca. Luciel compreendeu que, com seu poder, os demônios certamente fariam tudo ao seu alcance para conquistá-lo para o seu lado. Mas ele também tinha certeza de que, se isso acontecesse, recusaria imediatamente. Espalharam-se rumores de que a barreira havia sido rompida, e parecia que os demônios estavam planejando algo mais. Pouco tempo depois, a caravana finalmente chegou à propriedade da família Letívia, uma enorme e reluzente mansão. Após uma longa noite de sono, Luciel acordou em uma cama confortável. Claves disse-lhe que devia descansar um pouco. Durante esse período, ele saiu da mansão e acampou do lado de fora, apesar de morar em uma magnífica vila. Durante esse período, o herói decidiu sacrificar a própria vida caso Letívia estivesse sob qualquer ameaça. Nesse instante, Litra apareceu vestida com um uniforme de empregada doméstica, um símbolo da família Letívia. Ela se apresentou como Litra, sua nova cuidadora. No entanto, Luciel não gostou muito disso. Litra, então, disse que sua vida agora era muito diferente dos dias que passava nas montanhas. Ela pretendia dar a ele o tipo de infância que ele nunca teve. As coisas gradualmente se tornaram mais tranquilas. Litra começou a procurar uma segunda cuidadora. E essa era Mildy, que era incrivelmente inteligente. Mildy se ofereceu para ajudar Luciel naquela noite, mas Litra recusou imediatamente. Naquele momento, eles perceberam como ele havia montado sua tenda, e Luciel explicou que era assim que ele bebia água todos os dias. Ele lançou alguns grãos de feijão para o ar e, em seguida, usou sua lâmina de vento para cortá-los em pó fino. Em seguida, ele coou a essência do pó de feijão através de um pano de algodão, e o que saiu foi uma bebida matinal pura. As três experimentaram. No entanto, as meninas acharam imediatamente muito amargo. Embora o aroma fosse muito agradável, depois de apenas um gole, fizeram uma careta por causa do amargor. Ao ver isso, Luciel acrescentou mais açúcar e deu a eles outra chance. Desta vez, a reação deles foi exatamente a mesma de quando provaram outros pratos que ele havia preparado: espanto e deleite. A bebida era feita com feijão koi, e Litra ficou surpresa ao saber disso. As sementes de corri são uma erva mágica extremamente rara. Comer apenas uma semente aumenta significativamente o poder mágico, como pedras preciosas. Para Luciel, isso era perfeitamente normal, pois ele bebia esse tipo de água todos os dias. Como resultado, seu poder mágico atingiu o nível máximo. Mas o que magoou ainda mais as meninas foi quando Luciel jogou o resto da polpa de feijão no jardim. Em seguida, ele pretendia incinerá-las com magia. Ambas as garotas ficaram sem palavras, completamente sem reação.
Finalmente, eles lhe disseram freneticamente que essas sementes eram extremamente raras. Luciel discordou. Ele despejou um saco inteiro, sem fundo, de sementes de coentro bem na frente deles. As duas garotas ficaram chocadas novamente, enquanto Luciel ainda não tinha se dado conta da coisa terrível que acabara de fazer. Naquele instante, eles ouviram o grito de socorro de Leila. Todos correram imediatamente para lá. Quando chegaram, descobriram que era tarde demais. Leila quase caiu, mas felizmente foi resgatada a tempo por Lord Venson. Logo em seguida, ele ordenou às criadas que agissem e elas prontamente obedeceram. Venson apresentou-se como um mordomo-chefe e, em seguida, deixou Leila aos cuidados de Luciel, pedindo-lhe que cuidasse dela durante esse período. Luciel perguntou ansiosamente sobre o estado dela, mas naquele momento, eles ouviram um grito alto vindo de dentro da mansão. Todos estavam confusos e não entendiam o que estava acontecendo. Leila explicou que sua mãe sofria dessa doença há muito tempo e que cada vez que ela se manifestava, sentia dores excruciantes. Luciel imediatamente se apresentou e decidiu ajudar ali mesmo. Ao entrarem no quarto da mãe de Leila, a cena que se deparou diante deles foi a de um grupo de mordomos e criadas tentando atendê-la. Venson solicitou o uso de magia de cura e Litra prontamente assumiu a tarefa. No entanto, seus métodos de cura não surtiram muito efeito. Luciel imediatamente se ofereceu para ajudar Litra, mas a magia que ele usou não era uma cura comum, e sim a oração angélica, uma forma de magia de alto nível. A dor da senhora diminuiu gradualmente. Nesse instante, Luciel chamou Lady Leila. Ela saltou de debaixo das cobertas e correu direto para sua mãe, sem hesitar. Então, inesperadamente, ela começou a fazer RCP. Todos ficaram paralisados, completamente atônitos. Todos prenderam a respiração, aguardando para ver o que aconteceria. De repente, a mãe de Leila acordou e reconheceu a filha. Toda a família ficou chocada e sem saber o que dizer. A mãe de Leila, Sophie, sentiu-se culpada por ter causado tanta preocupação a todos. No entanto, Karim percebeu o que Leila realmente havia feito. Ele se virou para Luciel e ofereceu a ela um doce de gosma que havia preparado. Sophie estremeceu ao ouvir falar nisso. Mas Luciel prosseguiu, explicando que esse mesmo remédio o havia ajudado a se curar muitos anos atrás. A pessoa mais chocada foi Claves, porque era exatamente isso que ele havia pedido a Luciel para fazer. Sem rodeios, Claves afirmou francamente que realmente queria que Luciel fizesse um favor à sua esposa. Ele revelou que a família havia tentado de tudo para encontrar uma cura, mas tudo se resolveu num piscar de olhos. Claves então ofereceu a Luciel qualquer coisa como agradecimento. No entanto, Luciel recusou, dizendo que o doce de gosma era apenas uma medida temporária para aliviar a dor e que a doença de Lady Sophie ainda não estava completamente curada. Claves ficou estupefato ao ouvir isso, e Lady Sophie também confirmou que ela ainda sentia uma leve dor de estômago. O clima na sala ficou tenso novamente. Luciel anunciou que iria verificar pessoalmente o estado de saúde de Sophie. Claves afirmou que as avaliações convencionais não funcionariam, mas Luciel não pretendia usar a avaliação. Em vez disso, ele usaria sua habilidade Olho de Dragão. Assim que ativou essa habilidade, tudo ficou claro para ele. Inicialmente, as informações que ele reuniu eram semelhantes a uma avaliação, mas no fim, Longyan rompeu a barreira, permitindo-lhe compreender melhor a natureza do problema. A verdade foi revelada. Lady Sophie está sob uma poderosa maldição, uma maldição forte o suficiente para matá-la. Informações mais detalhadas sugerem que um dragão ou um item amaldiçoado de nível dracônico foi usado para criar essa maldição. Luciel confirmou que essa era de fato a maldição do dragão que o afligia. O problema é que a pessoa que lançou a maldição não pode revertê-la, aconteça o que acontecer. Karim ficou horrorizado ao perceber que, se Luciel também tivesse sido amaldiçoado da mesma forma, como ele poderia ter escapado? Luciel compreendeu a maldição e sabia que a única maneira de quebrá-la era devorando um dragão. Claves ficou devastado, acreditando ser completamente impossível.